Olá, boa tarde. Bom, mais uma vez eu me apresento a você. Eu me chamo Paulo Renato Ferreira. Eu sou advogado, especialista em direito criminal e com uma atuação há bastante tempo, ou há algum tempo. Eu sempre faço a correção, porque 10 anos, para muita gente, 10, 11, 12 anos não é tanto tempo assim. Para mim é bastante tempo já, né? Minha carreira se desenvolveu em torno da advocacia criminal. E nesse momento eu falo com você, eu gravo esse vídeo nesse canal chamado Entendendo Direito. Sofreu uma pequena modificação, virou Entendendo Direito com Paulo Ferreira, para ficar mais fácil chegar ao canal, localizá-lo. Havia muitos canais homônimos, mas eu gravo esse vídeo para você nesse canal no dia de hoje, em homenagem sobretudo à prova da OAB, cujo resultado saiu ontem. Então, homenageando aqueles que foram aprovados agora, que exercem agora, iniciam agora o exercício magnífico, sacerdotal desse ofício que é, acredito eu, sem dúvida a mais bela, e olha que eu sou suspeito para falar, mas a mais bela das carreiras jurídicas, sobretudo nesse país. Eu homenageio fazendo um vídeo para você de 5 princípios ou 5 questões para as quais eu acredito que todo advogado deve atentar. Então eu inicio com você falando, a primeira delas, na minha opinião, eu intitulei assim: não espere garantismo exagerado do magistrado do qual você exige imparcialidade. É porque a gente escuta muito falar, porque doutor fulano de tal, ele deveria ter sido mais imparcial, deveria ter agido de maneira mais técnica. Mas na verdade, infelizmente, o que nós vemos muito, e eu premuno você, colega que inicia na profissão, nós vemos muito, quase que diariamente, também é uma quantidade, infelizmente, lamentável ainda, de advogados que não sabem o que requerer, não sabem como requerer, não sabem como escrever. Então, aquelas competências que o advogado tem que ter, que são sustentar, escrever, ouvir, saber indagar, saber, por exemplo, ter essa leitura tão essencial para o nosso dia a dia. Essas competências, elas são insubstituíveis. E você precisa exigir menos parcialidade em relação à defesa. Porque você está diante de um magistrado que por vezes, técnico, e na maioria das vezes, técnico e imparcial. Então você precisa ser técnico, porque você não está diante de um magistrado que vá se pautar pelo garantismo dito lá, monocular hiperbólico. Não, você vai estar diante de um magistrado técnico. Então saiba o que você vai pedir, estude 1, 2, 3, 4, 5 vezes, durma pouco, entendeu? No início da profissão, sobretudo. Quando você é aprovado no exame e inicia os seus passos na advocacia, eu costumo dizer isso, embora trate com muito respeito todos os novos colegas, mas você não sabe ainda que universo é esse. Você acha que sabe. Você vai descobrir que o universo é esse depois, quando você passa a exercer a sua advocacia. Então, esses clientes, sobretudo na área penal, que vão lhe procurar, eles esperam um posicionamento rigorosamente técnico seu. Seja técnico. Sente numa sala de audiência de instrução e saiba o que pedir. Refira artigos, inclusive. Refira o dispositivo de lei. Refira com precisão que você faz o pedido baseado no princípio da homogeneidade, traduzindo-se o seu pedido, por exemplo, no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, conhecida como a Lei Antidrogas, como lei que criminaliza o tráfico ilícito de entorpecentes. Enfim, saiba o que pedir, saiba como pedir, saiba que, por exemplo, uma revogação de prisão preventiva, por exemplo, nada tem a ver, as causas que possam evidenciar a revogação obrigatoriamente não se relacionam, não guardam consonância com as causas que, por exemplo, não elastecem uma prisão temporária, ou com as causas que, por exemplo, revogam inclusive a adoção de uma prisão temporária. Então, estabeleça bem essa diferença nos seus pedidos, mostre que você entende do que está fazendo, primeiro. Segundo, que eu acho interessante, perdoe pela extensão do vídeo,
Não espere, seja técnico, ou seja, faça o seu e não confie na proatividade dos demais agentes processuais. Isso é muito importante. Eu não vou fazer um requerimento desses porque eu duvido que o doutor fulano de tal, delegado de polícia, vai indiciar o meu constituinte, porque ele não tem prova para isso. Não pense isso. Faça o seu trabalho, independente do trabalho dos outros. Não, eu não vou ser tão exagerado nas alegações finais, porque eu entendo que o magistrado à frente da primeira vara, o promotor de justiça em atuação na promotoria que responde, por exemplo, ao juízo da primeira vara do Tribunal do Júri, ou da terceira vara do Tribunal do Júri, ou da quarta vara, qualquer que seja o juízo, qualquer que seja o promotor, que ele, por exemplo, diante daquela insuficiência probatória, eu tenho certeza que ele vai pedir a absolvição. Não tenho essa certeza. Faça o seu trabalho, não tenha certeza quanto ao trabalho dos outros. A defesa, ela é incumbência do advogado. Você está incumbido de fazer a defesa. Não cabe a você verificar ou fiscalizar o trabalho alheio, tampouco contar com o produto do trabalho dos outros agentes. Então não faça isso. Terceiro ponto, tenha um escritório físico e organizado, seja onde for. Bom, está muito na moda se falar em escritório virtual, porque a audiência pode ser virtual, porque tudo pode ser virtual, porque hoje em dia tudo é virtual. Querido colega, você que inicia na profissão, você pode não ter agora por falta de condições, talvez financeiras, materiais, enfim, tenha, tão logo seja possível, o seu escritório físico. Estou lhe dizendo isso com a sinceridade que um advogado que deseja transparecer essa sinceridade a você e deseja lhe ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua prática forense. Eu estou lhe dizendo isso como esse advogado que deseja fazer isso e que tem nada mais, nada menos que mais de 10 anos de profissão, só numa área, especialmente 10 anos trabalhando majoritariamente no direito penal. Tome cuidado com isso. Não se permita escutar certos conselhos que não repercutem, infelizmente, bons frutos para a maioria de nós. Tenha o seu escritório físico. Isso vai lhe dar credibilidade, isso vai lhe garantir a possibilidade de cobrar honorários respeitando a tabela, de não aviltar não só a classe, como a sua própria profissão, como o seu próprio ofício, como as suas contas. Tenha o seu escritório e de forma organizada. Tente agir de maneira organizada. Tenha momentos para atendimento. Eu me recupero e digo isso para você agora, falando um pouco da minha vida pessoal, de um problema de saúde que me abalou nos últimos 4 anos, e minha vida sofreu um giro de 360 graus, enfim, não digo nem 180, digo os 360, talvez no sentido invertido depois, mas eu passei a ter que me preocupar com minha organização novamente agora. Agora estou me reorganizando, passei algum tempo desorganizado por razões de saúde, mas tenha a sua rotina, tenha a sua organização, tenha o seu escritório físico, ele é fundamental para você. Quarto ponto que eu destaco nesse vídeo é: saiba escolher bem seus parceiros, tome cuidado. É importante saber quem é parceiro seu, quem é aquele advogado que pode não ser seu sócio, mas que é um bom parceiro. Saiba, não espere que as pessoas ajam com você fora daquilo que é o padrão delas. Há parceiros que só vão ligar para você para fazer perguntas. Eles acham que você é um oráculo, que você deve responder perguntas deles às 2 da manhã, às 3 da manhã. E nunca, jamais vão levar para você qualquer que seja o caso interessante para que você possa trabalhar. Há parceiros desse tipo. Há parceiros que, pela envergadura que possuem na advocacia, mesmo quando ligarem para você às 2 da manhã e isso for só para te fazer perguntas, são parceiros que vão te honrar com essa indagação. Porque eles estão numa outra posição, eles já têm anos de profissão, eles já têm uma presença marcante na academia. Então esses parceiros, por exemplo, vai ser interessante atendê-los, vai ser uma troca de experiências de fato. Há parceiros que são importantes, parceiros comerciais. São parceiros que são procurados
e que por vezes vão te honrar com a possibilidade de, dividindo honorários ou não, mas com a possibilidade de trabalhar ao lado deles, para clientes que os procuraram inicialmente. Não é menos digno ser um parceiro desse tipo, mas é importante que você saiba que parceiros são os seus parceiros, quais são, com quais pode contar e para que pode contar. Você inicia hoje uma caminhada que é só sua. Você terá parceiros ao longo do caminho, terá sócios, terá pessoas que vão querer te ajudar, mas a caminhada, a carreira é sua. Portanto, saiba onde está pisando, com quem está andando. É fundamental saber com quem se pode contar. E para quê? E o segundo ponto que eu destaco nesse vídeo, e é com muito carinho que eu te digo isso, é: atente para uma rotina. Atente para uma rotina. É o que eu estou tentando voltar a fazer, estou conseguindo, estou começando a conseguir. Você tem que ter rotina. Você acorda cedo, faz o que primeiro? Você lê o boletim do Dizer o Direito, você vai lá no Dizer o Direito e lê, você lê os sites dos tribunais, você vai para o diário, observa se seu nome consta em alguma publicação daquele dia, você verifica isso, você atenta para o andamento de um pedido, talvez, com uma tutela de urgência, se atenta para um HC que está na mão do relator com um pedido de liminar, cuja liminar não foi apreciada ainda, mas que ele deixou para apreciar após as informações que foram prestadas ontem. Enfim, tente manter uma rotina. Você vai sair para o seu trabalho externo, tenha um horário de trabalho externo. Tenha dias pré-determinados de ida ao fórum, porque o pedido ele não se resolve às vezes sozinho. Às vezes você peticiona e tem que ir lá no juízo, dizer: ei, eu existo. Às vezes você tem que fazer isso. É natural que você faça isso, isso não quer dizer que o magistrado não se preocupe com você ou com seu pedido, mas o volume de demandas é demasiadamente grande e o conjunto de servidores é sempre pequeno diante de um volume cada vez mais rigorosamente grande, significativo de processos, de demandas de todo gênero. No Brasil processualiza-se tudo praticamente. Então tenha a sua rotina, tenha os dias de atendimento, tenha um dia em que o cliente saiba que vai poder ir ao seu escritório e lhe encontrar lá. Você está num momento agora complicado de pandemia, né? Mas tenha esse dia depois, com a retomada do fluxo normal das coisas. Tenha uma rotina. Eu te convido a ter uma rotina e a se preocupar então com esses 5 pontos. Não exija, lembrando, garantismo exagerado, não exija garantismo monocular hiperbólico, não exija parcialidade, pró-defesa daquele cidadão de quem você exige imparcialidade, ou seja, do magistrado que julga seu pedido, que é responsável pelo julgamento, pelo deslinde daquela situação judicializada. Primeiro. Segundo, seja técnico, seja preciso, rigoroso, seja preparado. Vá para uma audiência, inclusive para não pedir favores. Exija o direito com base na lei, de maneira respeitosa, com respeito recíproco que se espera de um advogado que trata com urbanidade aqueles que são seus pares e os demais agentes do sistema judiciário, magistrado e promotor de justiça, sobretudo, mas saiba o que vai pedir. Não vá ter aula na audiência, por favor. Terceiro, tenha um escritório físico, é importante para você, e você vai se lembrar um dia de me agradecer por isso, quando nos encontrarmos aí nos corredores da vida. Quarto, saiba escolher bem seus parceiros, sabendo o que esperar de cada um, com o que contar em relação a cada um. Todos são importantes, todos, a maioria deles, mas saiba o que você vai encontrar e de quem você pode contar, com quem você pode contar e para quê. E quinta dica de hoje, quinto conselho de hoje é: atente para uma rotina, tenha uma rotina, isso faz a diferença na sua vida. É isso, esse vídeo de hoje é mais simples, é direcionado a um público específico, são os advogados que agora adentrarão no mercado da advocacia, nessa profissão linda, enfim, que vai cada vez mais realçar suas características pessoais mais virtuosas e significar um divisor de águas, eu não tenho nenhuma dúvida disso, na vida daqueles que os procuram, que os buscam, aos nossos irmãos, então, nossos novos advogados, eu não chamo de colegas,
eu trato até muito comumente como irmão mesmo. Aos nossos irmãos novos advogados, nossas boas-vindas. É para vocês o vídeo de hoje. Beijos grandes, beijos nos corações de todos. Boa tarde.